Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 22 de dezembro de 2024, nosso domingão. Tá chegando o Natal. Bom, tropa, domingo amanhã, jogo pra caramba. E assim, segunda-feira tem uns jogos legais. Mas amanhã, domingo, é o último dia de grade cheia antes da ceia do Natal. É o famoso agora ou nunca, filho. Não tem jeito. Eu poderia dizer pra vocês que ontem foi um dia maravilhoso se não fosse o Milan, né? Ia falar que o nosso ambas marcam bateu em 2 minutos. Tava pagando 1,60 e pouco, ambas marcam, bateu em 2 minutos. Ia falar um monte de coisa. Mas aí só um golzinho no jogo do Milan, né? Mas enfim, faz parte, a gente estava numa sequência muito boa. No Grupo Free a gente está numa sequência muito legal. Gente, estou com um problema para deixar o link do Grupo Free, tá? Por isso que eu estou deixando no suporte. Você pode ir lá no suporte e perguntar o link do Grupo Free. Mas nesse vídeo aqui eu vou deixar. Já vou deixar aqui para vocês, porque o que a gente está fazendo lá é brincadeira. E amanhã vai ter 2 bingo lá. Marcha. Então amanhã ou hoje, né? Domingo. Domingo, vai ter 2 bingo para domingo. Clica aí e entra no grupo gratuito. Beleza? Vambora, então vamos começar. 8h15 da manhã eu tenho Ajax contra Sparta Rotterdam aqui no campeonato holandês. E a gente tem aqui, ó, vamos olhar a tabela. O Ajax é o segundo colocado, tá no momento a 6 pontos do PSV, né? O PSV voando, só que o Ajax ele voltou. O Ajax faz uma grande temporada, em 16 jogos venceu 11, empatou 3, perdeu apenas 2, assim como o PSV perdeu apenas 2 partidas. E vai enfrentar o Sparta Rotterdam, que luta contra o rebaixamento, tem apenas 12 pontos. Em 16 jogos, ganhou apenas 2, empatou 6, perdeu 8. E aqui, tropa, vou falar com vocês. Eu gosto dessa cotação aqui para o Ajax vencer, tá? Principalmente quando a gente olha o momento do Sparta Rotterdam. São gols sofridos em todos os últimos 10 jogos, ou seja, todos os últimos 10 jogos que o Sparta jogou carimbaram a defesa dele. Tá a 7 jogos sem vencer. Desses últimos 5, ele perdeu 4, né? Então são 1 empate, 4 derrotas. É um momento muito ruim que vive o Sparta Rotterdam, diferente do Ajax ali, que segue na luta pelo título, são 6 pontos de diferença. O PSV vai ter um clássico amanhã, a gente vai conversar. Então, jogo bom para de repente o Ajax conseguir tirar pontos do seu rival. O que eu gosto para esse jogo? Eu gosto da vitória. Se você disser aqui, em torno de 1,70, para mim é marcha no Ajax. Mas, para a gente ir mais tranquilo, né, mais conservador, dá para ir com um Ajax empate anula, tá pagando em torno de 1,30 a 1,35, dá para botar numa duplinha, você vai estar com um time bem favorito contra um time que não ganha 7 jogos e você tendo um empate aí para te proteger. Então, nesse cenário aqui, para mim, Ajax empate anula é a melhor opção para quem é conservador, mas eu acredito numa vitória do Ajax, aproveitando esse mau momento do Sparta. E falando em mau momento, a gente tem um grande time num mau momento, que é a Roma, né? Também tem um outro grande time, que é o Parma, no momento, só que esse do Parma aí já dura um bom tempo, né? O Parma foi para a segunda divisão, quase faliu, mas está aí de novo, está na primeira divisão. Vamos entender. A Roma vem sofrendo gols em 9 jogos, e o Parma também. Olha que bom, 2 defesas aí mal. O Parma dos últimos 10 jogos só ganhou 2. Nos últimos 2, sofreu 3 ou mais gols, tá? Foram 2 goleadas aí que ele levou, 2 sapecadas aí que ele levou. A Roma vem tendo mais de 1,5 gols nos últimos 6. O Parma vem tendo mais de 2,5 gols nos últimos 5. Jogo interessante aqui para um cenário de gols, até porque são 2 equipes. Aqui, ó, o Parma que luta contra o rebaixamento, né, ele tem 15 pontos apenas, está 1 ponto só na frente do primeiro time que está na zona. E a Roma, que está na 12ª posição, né, um time com a Roma, com a camisa que tem, com o investimento que tem, com a torcida que tem, não pode estar na parte de baixo da tabela, né, não pode estar abaixo da metade. E a Roma está aqui na 12ª posição, 16 jogos, ganhou apenas 4, empatou 4, perdeu 8, fez 18 gols, sofreu 23. Vamos lá, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para quem é conservador, também gosta do empate anula. Por mais que a Roma não viva um bom momento, é um time muito melhor que o Parma, que vive um momento pior que o da Roma. Então, nesse caso aqui, eu não vejo a Roma perdendo, tá? Inclusive, eu ia falar para vocês que eu guardo a vitória, mas a 1,50 não me pega. Para mim, para ficar legal aqui, essa vitória teria que estar 1,70, 1,80, analisando esse momento que a Roma vive, né? Eu não iria nessa vitória simples, mas no empate anula contra um time que está muito mal, eu gosto. Um outro cenário que dá para a gente explorar é um cenário de 2 gols, porque são 2 equipes que estão sofrendo bastante. A Roma ela tem a obrigação de ganhar do Parma,
tem que ganhar do time que está lutando contra o rebaixamento, um time que subiu agora, com investimento menor. É o tipo de jogo para tu se levantar, tá ligado? É aquele jogo que tu olha na tabela ali, que tu já carimba 3 pontos no teu calendário e tu tem que ir para cima. Do outro lado tem o Parma, que está lutando contra o mau momento, e é importante para o Parma tentar pontuar contra times que também estão vivendo um momento ruim. Mesmo a Roma sendo uma potência ali da Itália, é um jogo legal, que o Parma pode explorar esse momento da Roma aí de sofrer bastante gols. Então 2 gols também no bilhete chega forte. É um joguinho para mim só para bilhete, tá? Não entraria numa odd mais alta para uma entrada simples, não. 9 horas da manhã, Celtic contra o Dundee, né? Esse aqui, campeonato escocês. Celtic, o brabo campeão aí todo ano, né? Disputa com o Rangers, vem disputando com o Rangers sempre essa primeira posição, mas nesses últimos anos aí tem levado bastante vantagem. Dito isso, a vitória do Celtic, poucas ideias, 1,25, código para você botar numa duplinha, tá? Dupla ali com uma oddzinha de 1,30, 1,40, já dá uma odd legal. E aqui a marcha no Celtic. Também não tem muito o que inventar, não. A odd está baixa, a não sei que seja um jogo por oportunidade, né? De repente o jogo começa empatado, aí chega o segundo tempo, essa odd do Celtic dá uma levantada, ou o Dundee começa vencendo, abre 1-0 no começo, dele daria para buscar uma vitória do Celtic, né? Uma virada. Mas fora isso, é um joguinho para botar no bilhete também. 10h30 da manhã, voltando pro campeonato holandês, temos aquele clássico que eu falei com vocês, é o PSV contra o Feyenoord. Jogo legal, cara, porque o Feyenoord ele tem voltado aos poucos ser aquela potência de uns anos atrás. Só que perdeu o principal, né? Perdeu o técnico que hoje está no Liverpool e vem fazendo um excelente trabalho. Mas o Feyenoord ele é o atual campeão da Copa e anteriormente ele foi campeão da Liga. Então não é um time de bobeira, tá? Não tô falando de um PSV, sei lá, versus um Heracles da vida, tá ligado? Não, tô falando aqui de 2 grandes times. Mas sendo sincero, aqui pra mim é isso, ó. Ambas as equipes marcam. São 2 grandes ataques de times que não jogam para se defender, independente do adversário que jogam, vão para cima. O PSV dos últimos 10 jogos vem marcando 2 ou mais gols em 8. O Feyenoord vem cravando gol nos últimos 10 jogos. Nos últimos 4 fez 2 ou mais, mas é um time que vem sofrendo gol nos últimos 6. Para mim é jogo para as ambas equipes marcarem. O Feyenoord ele tem chance de título também, ó. Se o Feyenoord ganhar do PSV, que é um confronto direto, ele tá com 35, vai a 38, fica 4 pontos. 4 pontos, iniciou o segundo turno agora, né? São 17, é o último jogo do turno. Então vai ter o segundo turno inteiro. Ih, rapaz, muito campeonato ainda. E jogo, ambas marcam. Esquece, é isso aqui, ambas marcam. 11 horas da manhã, campeonato inglês, vamos com o Fulham e Southampton. Fulham vem fazendo um bom campeonato, apesar dos pesares, né? Aqui, ó, vem na 8ª posição, 3 pontos só atrás do Manchester City, que joga hoje, né? De repente o Manchester City acaba pontuando, mas o Fulham vem aí brigando por vaga em competição europeia. Por exemplo, o sexto, que vai para a Conference League, o Fulham está apenas 1 ponto atrás dele. Então tem uma campanha legal, né? Com o Muniz cravando direto, Andréas Pereira, que o Palmeiras está de olho, mas o Fulham falou que é negociável. Caraca, será que um time brasileiro consegue puxar de uma Premier League, um jogador que é importante para um time de Premier League? Tudo bem que a gente não está falando do Big Six, né? Mas, seria muito legal para o Campeonato Brasileiro, né? Ou será que eu caí numa trollagem do Andréas Pereira por causa da final da Libertadores lá? Enfim, mas eu vi aí que o Palmeiras vai abrir o cofre por ele. E do outro lado eu tenho o Southampton, que é o lanterninha da competição, tem apenas 5 pontos, 1 vitória em 16 jogos, sofreu 36 gols, é uma das piores defesas aqui da competição, na verdade é a 2ª pior defesa, perde apenas para o Wolverhampton. E o Fulham em 16 jogos fez 24 gols, sofreu 22. Para mim é o seguinte, eu acredito que o Fulham vence, beleza? Para mim o Fulham ganha do lanterninha, mas é um jogo que eu gosto de gols. Tá? Eu gosto de gols, então eu entraria em 2 gols prioritariamente, pagando em torno de 1,20. Eu gosto para botar num bilhete esse 1,5 aqui, mas quem quiser ir na vitória deve ganhar, porque o Southampton hoje ele está muito abaixo dos outros times, muito abaixo, tá? É porque, para eu entrar em vitória simples de Fulham, desse time assim, Fulham, Brighton, a 1,40 não me pega, tá ligado? Não me pega. Se você quiser entrar, deve ganhar, mas pra mim aqui eu gosto de gols.
porque eu tenho um time que tem a obrigação de ganhar, do Lanterna, e o Lanterna, que é a pior defesa, que tá no desespero, já tem só 5 pontos, né, em quantas rodadas? 15? 5 pontos em 16 rodadas, ele começa a ir pra frente, né, ele tem que pontuar e acaba se expondo bastante. Então esse cenário de 2 gols é legal. 11 horas da manhã eu também tenho Manchester United e Bournemouth. Você confia no Manchester United? Eu não. O Manchester United entrega os jogos fáceis e ganha jogos como ganhou do Manchester City de virada. Eu vou falar para vocês que esse jogo tem um ar disso aqui, ó. Ambas as equipes marcam. Eu gosto. O Manchester United tem um ataque forte, um ataque eficaz em casa, mas é uma defesa que sofre, é uma defesa muito fraca, a defesa do Manchester United, tá? Por mais que tenha voltado aí um menino de 60 milhões de euros, o Yoho, né? Mas, pô, do nada entra um Maguire, entra um Evans aí, o Evans, sei lá, tá com 40 anos, entendeu? Teve um zagueiro machucado, esqueci quem foi nesse último jogo, né, da Europa League. Pô, não dá. E o Bournemouth vem marcando gol nos últimos 9 jogos, um bom time ali, né, do Ivan Nilsson. Esse jogo tem cheiro de ambas marcam, tá bom? E é isso que eu tenho pra dizer. Leicester e Wolverhampton, também gosto de gols, 2 gols. Show, bota no bilhete, mete marcha. Mais uma coisa que eu tenho falado com vocês, já tem uns 4, 5 jogos do Leicester. Leicester em casa é time de ambas marcam. Por quê? É um time que sofre muito gol, mas é um time que fez gol em todos os jogos em casa. Os últimos fez gol no finalzinho, contra o Chelsea, fez. Mas todos os últimos jogos aí saíram ambas marcam quando o Leicester joga em casa. Ó, sofreu gol nos últimos 10, o Wolverhampton é o vice-lanterna, tem que ganhar do Leicester. O time do Wolverhampton é melhor do que o do Leicester, mas é um time que as coisas não acontecem, não encaixam. Jogo para ambas marcam para mim também, tá? Amanhã é dia do ambas marcam, tem jeito, mete... Vambora! Everton e Chelsea, também mais um jogo às 11 horas da manhã. Vitória do Chelsea. Chelsea tá voando, é o segundo colocado do campeonato inglês com muita propriedade. Ainda que o Arsenal ganhe o jogo de hoje, o Chelsea continua sendo o segundo colocado. Se o Liverpool tropeçar amanhã, o Chelsea ele pode assumir a liderança. Tudo bem que com um jogo a mais, né? Porque o Liverpool teve o confronto justamente contra o Everton adiado. E pra mim é Chelsea. Poucas ideias aqui, tá? Chelsea vem marcando gol nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias consecutivas, tá? Por mais que o Everton venha num momento de não perder, mas é um time que só empata, né? Ganha muito pouco. 8 vitórias seguidas do Chelsea, Cole Palmer voando. E é isso, tá bom? Outro cenário que pode ser legal, gols, tá? O Chelsea toma gol todo jogo também. Pode ser interessante buscar pelo menos 2 golzinhos aí pra botar no bilhete. Pra mim são as 2 melhores opções da partida, ou vitória do Chelsea, ou 2 golzinhos e marcha. Meio-dia 15, Campeonato Espanhol, Real Madrid contra o Sevilla. Jogo pro Real Madrid vencer. Sevilla tá muito longe de ser aquele Sevilla que alguns anos atrás brigava ali por Champions todo o campeonato. Real Madrid tá na 3ª posição, mas tem um jogo a menos, né? O Real Madrid vencendo esse jogo a menos, ele passaria o Barcelona. O Atlético de Madrid também tem um jogo a menos. Tem um detalhe. O Atlético de Madrid joga hoje com o Barcelona. Um confronto excelente pro Real Madrid, tá? Principalmente se o jogo terminar empatado. Vai ser excelente pro Real. Só que o que eu tô falando, quando você estiver vendo esse vídeo, se você estiver vendo no domingo, já rolou esse jogo de Barcelona e Atlético de Madrid, a pontuação tá diferente. De qualquer forma, o Real é um time que só depende dele. Que Real Madrid dentro de casa são 8 jogos, 7 vitórias e apenas uma derrota, são 20 gols feitos e 7 sofridos, e o nosso Sevilhão fora de casa são 8 jogos e apenas uma vitória. Pouquíssimas ideias aqui. Tem um detalhe que poderia fazer diferença, mas pra mim não vai fazer. Por quê? O Real Madrid tá mais cansado, o Real Madrid jogou meio de semana, foi lá pro Catar jogar o Mundial e ganhar. Tudo bem que também não se esforçou muito, né, para ganhar do Machuca. Mas o Real Madrid, esse é o último jogo, tá? O Real Madrid vai jogar... deixa eu botar aqui, casa. Real Madrid vai jogar dia 22 agora, amanhã, e depois só vai jogar dia 2 de janeiro. Então são 2 semanas praticamente até o próximo jogo. Então vai titular, vai com o que tem de melhor aqui para ganhar esse jogo e virar um ano tranquilo, né? Dependendo do resultado do Barcelona e do Atlético de Madrid, vira o ano até na liderança. De qualquer forma, em aproveitamento, vai continuar sendo líder, porque tem um jogo a menos. 1h30 da tarde, campeonato alemão, Wolfsburg contra o Borussia Dortmund, é mais um jogo daquela nossa saguinha de domingo, hein? Ambas as equipes marcam, eu gosto.
O Wolfsburg vem marcando gols em todos os últimos 7 jogos. O Dortmund é o Dortmund que a gente conhece, né? Vem marcando gol em todos os últimos 9. O Borussia não ganha há 4 jogos. Isso é legal porque para um time grande, um time que briga lá em cima, existe essa necessidade de vencer, existe essa obrigação, né? Então é um time que tem que ir para cima, mesmo o jogo sendo fora de casa. Então, por ser um time melhor, pode muito bem fazer um gol, mas é um time que vai se abrir contra um time que crava gols também. Então, por isso que eu gosto desse cenário de ambas as equipes marcam. Pegar o Wolfsburg nos últimos 2 jogos, sofreu 3 ou mais gols, e aí ambas as equipes marcam. Quem quiser em 2 golzinhos, botar no bilhete uma triplinha de 1,5, é isso. É porque amanhã, né, como a gente está perto do Natal, eu tô tentando ser um pouco mais ousado, principalmente no mercado de gols. Voltando para a Inglaterra, um jogo que tem tudo aqui para ser um jogaço de bola. Tottenham contra o Liverpool. Jogaço principalmente por quê? Porque o Tottenham tende a jogar bem bons jogos grandes. E contra times pequenos, naturalmente o Tottenham vai entregar, que é o que ele sabe fazer de melhor. Mas vamos lá, a gente tem o líder, Liverpool, mas como o Chelsea joga antes, o Liverpool pode chegar aqui na segunda posição, né? Pode chegar aqui um pouquinho pressionado. E do outro lado eu tenho o Tottenham que não engrena, né? O que eu falei, o Tottenham ele joga bem jogos grandes. Ganhou do Manchester com muita facilidade, ganhou do Manchester City com facilidade. Não vou botar facilidade, mas jogou muito mais, não deixou o Manchester City jogar. Foi 4-0, foi facilidade. Não tem como, às vezes eu tento respeitar o Manchester City, mas é difícil respeitar os caras. Sabe, então, é um time que faz esse tipo de jogo. E perde por lanterna, é brincadeira esse Tottenham. Mas é um grande ataque, é o melhor ataque, junto com o Chelsea, né? Eles têm o melhor ataque da Premier League. Vem aí de uma grande vitória sobre o Manchester no meio da semana, ganhou de 4-2, eliminou o Manchester nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Então, assim, é um grande time. E do outro lado eu tenho um líder, né? Que faz uma excelente temporada. Jogo para gols. O problema é que tá baixo, ó. O ambas está 1,30 e o 2,5 também. Então você pode colocar um ambas marcam numa dupla com outro jogo, né? 1,33 aqui, pá, pega um outro jogo. Eu gosto mais do ambas marcam do que do 2,5, porque para mim, num cenário de 3 gols, as 2 equipes vão marcar. Eu acho muito difícil a gente ver um 3-0, 4-0. Acredito principalmente porque o Liverpool joga em casa. Mas eu vou falar, hein? Na ousadia aqui pra mim, ó, mais de 3 gols e meio pagando 1,73. Cris, mas vai sair 4 gols? Se vai sair, eu não sei. Mas que tem tudo pra ser um grande jogo, tem. Principalmente se o Chelsea ganhar do Everton, porque aí o Liverpool vem obstinado pela vitória. 2 horas da tarde, temos a líder do campeonato italiano, Atalanta, que recebe o Empoli. Para mim, a vitória da Atalanta, pouquíssimas ideias, faz um grande campeonato italiano, vencendo o clássico. Dentro de casa, a Atalanta soma 7 jogos e 6 vitórias. Pega o Empoli, que jogando fora de casa, são 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, até que não é um mau visitante, mas é um time que vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. Pega uma Atalanta embaladíssima, tá? Então, pra mim não tem muita conversa nesse jogo. É jogo pro Atalanta vencer dentro de casa e virar o ano na liderança. E pra gente fechar, campeonato português, temos ele, Sporting, que visita o Gil Vicente. O Sporting de uma incógnita desde que saiu o Rubem Amorim, com muita dificuldade. Jogou agora na Copa, não lembro contra que time. Jogou com o time titular e só empatou, né? Acabou ganhando na prorrogação com um gol bizarro que o zagueiro foi recuar pro goleiro e deu no pé do Gyökeres contra o Santa Clara em casa. O Sporting tá com dificuldade de todo mundo. Vem fazendo gol, mas vem sofrendo também. Para mim é jogo para pelo menos 2 gols e aqui eu vou lançar ousadia também. Se eu tô sendo ousado em gols, eu tenho que falar. Ambas as equipes marcam. O Sporting tá sofrendo gol todo jogo, ó. Vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, né? Todos esses jogos aí sem o Rubem Amorim. E pega um Gil Vicente que dos últimos 10 jogos marcou gols em 9. Só um joguinho. O Gil Vicente não deu aquela cravadela, tá ligado? Então, de olho nesse jogo aqui, principalmente ambas as equipes marcam. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos, tá? Que seja um grande domingo pra gente. Uma preparação aí pro Natal que de repente deu uma força. A gente comprar aquele presente maneiro, né? Ou então pra dar uma moralzinha na ceia. E é isso. Não esqueça de entrar no grupo grátis, porque vai ter 2 bingos pra lá. É muito jogo, né? Vai ter bingo, vai ter bilhete também. E é isso. Tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Real Madrid em cima do Sevilha. E pra fechar, vitória do Celtic em cima do Dundee. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,68 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.